Imagine uma noite silenciosa, o tipo de silêncio que pesa no peito, onde o único som é o farfalhar das folhas ao vento e o distante canto de um galo anunciando a madrugada. Foi numa noite assim, há alguns anos, que João, um pastor humilde de uma pequena igreja no interior, sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Ele estava ajoelhado, com as mãos calejadas agarrando a Bíblia aberta, quando uma voz, não daquelas que ecoam no ar, mas que ressoa dentro da alma, sussurrou seu nome. Era como se o próprio Deus o estivesse chamando para algo maior, algo que ele não estava preparado para ouvir. O ar parecia mais pesado, carregado de uma promessa e de um aviso que ele ainda não compreendia. Dias depois, enquanto orava sob a luz fraca de uma lamparina, visões começaram a surgir. Cidades em chamas, céus se rasgando e uma multidão clamando por redenção. João anotou tudo em um caderno velho, as mãos tremendo, sentindo que carregava um segredo que poderia mudar o destino de muitos. Mas o que ele não sabia era que essas visões não eram apenas para ele. Elas eram profecias, sinais de um tempo que se aproxima e que agora, mais do que nunca, precisam ser reveladas. Essa é a história que vamos desvendar juntos, um relato que vai mexer com suas emoções, despertar suas dúvidas e talvez reacender sua fé de um jeito que você nunca imaginou. Você já parou para pensar se está realmente preparado para o que vem por aí? Imagine isso, uma voz divina sussurrando segredos do futuro, visões de um mundo em transformação, e você, sem saber se está no caminho certo. Hoje vou te contar algo que vai gelar sua alma. 10 profecias poderosas que vão chocar sua fé agora mesmo. Isso não é apenas uma história, é um aviso urgente. E se você piscar, pode perder a chance de entender o que Deus está revelando. Fique comigo até o final, porque o que vou mostrar pode mudar tudo para você, e o tempo está se esgotando. Enquanto a noite avançava, João sentia o peso daquele chamado. Ele abriu sua Bíblia na penumbra e as palavras de Mateus 24 sobre guerras, fome e o retorno do Filho do Homem pareciam saltar das páginas, como se ganhassem vida diante de seus olhos. Foi então que a primeira visão o atingiu. Um céu escuro, cortado por um raio que iluminava uma multidão em desespero. Ele ouviu uma voz profunda dizer: "O tempo se encurta, prepare-se." Aquilo o deixou sem dormir por dias, o coração batendo forte, a mente girando com perguntas que ele nem ousava pronunciar. Ele se perguntava: será que isso é para mim? Será que é para todos nós? A incerteza o consumia, mas ele sabia que precisava anotar cada detalhe. Dias se passaram e as visões continuaram a chegar, como ondas que não dão trégua. Na segunda profecia, ele viu rios secando, campos áridos e pessoas implorando por água, um sinal de escassez que ele interpretou como o juízo sobre a indiferença espiritual. Ele sentiu o calor do sol queimando a terra, o cheiro de poeira no ar e o som dos lamentos ecoando. A terceira veio como um trovão. Templos em ruínas, pastores abandonando seus rebanhos e uma voz gritando: "A fé será testada." João chorava sozinho no canto da igreja, sentindo a dor de um povo que ele amava, mas também uma fagulha de esperança de que ainda havia tempo para a mudança. Ele se lembrou das faces cansadas de sua congregação, e isso o impulsionou a continuar. A quarta visão trouxe algo inesperado. Crianças profetizando, suas vozinhas frágeis ecoando verdades que adultos ignoravam. Ele viu meninos e meninas com olhos brilhantes, falando de um futuro que ninguém queria enfrentar. A quinta foi ainda mais intensa. Um trono celestial, cercado por uma luz ofuscante e uma figura majestosa declarando: "Eu volto em glória." João sentiu um arrepio, uma mistura de temor e alegria que o fez cair de joelhos, as lágrimas escorrendo enquanto o peso daquela promessa o envolvia.
A sexta profecia mostrou sinais nos céus, estrelas caindo como lágrimas, luas tingidas de vermelho. E ele anotou freneticamente, sabendo que isso ecoava as palavras de Apocalipse 6. O som das estrelas colidindo com a terra ainda ecoava em sua mente dias depois. A sétima visão foi um aviso direto: cuidado com os falsos profetas. E João se lembrou de rostos que já havia visto, sorrisos falsos escondendo intenções sombrias. Ele sentiu um nó na garganta, pensando em como o engano poderia se infiltrar, até mesmo entre os que dizem amar a Deus. A oitava visão o levou a um deserto, onde viu um homem solitário orando. O vento carregando sua voz e uma luz o envolveu, um sinal de que a perseverança seria recompensada. João sentiu o calor do deserto na pele, o alívio daquela luz, e escreveu com renovada determinação. A nona profecia foi um grito que cortou o silêncio. O mundo se voltará contra os meus, e ele sentiu o peso da perseguição que poderia vir, o som de vozes hostis e o medo de ser rejeitado. Por fim, a décima visão foi a mais avassaladora. Uma nova terra, um céu restaurado, flores desabrochando onde antes havia cinzas e uma voz dizendo: a promessa se cumpre. João fechou o caderno exausto, mas com uma certeza que o aquecia por dentro. Essas profecias não eram apenas para ele, mas para todos nós. Ele ficou ali, olhando para o horizonte, sentindo que cada visão carregava um chamado, um apelo para despertar, orar e se preparar. Ele começou a compartilhar isso com sua pequena congregação, primeiro com hesitação, depois com convicção. O que era um segredo virou um movimento. Pessoas vinham de longe, trazendo suas próprias histórias, confirmando que algo estava acontecendo. Um homem idoso disse que sonhara com estrelas caindo. Uma mulher jovem confessou ter visto rios secos em sua vila. E agora, aqui estamos, você e eu, diante dessas 10 profecias que podem estar se desenrolando diante dos nossos olhos. Será que estamos atentos? Será que estamos prontos? Enquanto João contava essas visões, ele percebia que cada uma tinha um propósito. A primeira era um alerta, a segunda um juízo, a terceira um teste, e assim por diante até a 10ª, que trazia a promessa de redenção. Ele começou a orar mais, a ensinar mais, e viu vidas se transformando ao seu redor. Mas o que mais o marcou foi a sensação de que o tempo estava se esgotando, como se cada dia trouxesse os sinais mais perto da realidade. E é isso que sinto ao te contar isso agora. Uma urgência que não explica, mas que sinto no fundo da alma. Como está escrito em Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Essas palavras, ditas há séculos, ecoam hoje com uma força que não podemos ignorar. E agora, o que você faz com isso? Essas 10 profecias, reveladas a um homem simples como João, são um espelho para a nossa fé. Talvez você sinta medo ao pensar nas estrelas caindo, talvez esperança ao imaginar a nova terra. Mas uma coisa é certa, o tempo está correndo. E Deus está falando. A nova terra está prometida, mas o caminho exige coragem, oração e uma decisão. Você acredita que isso realmente está acontecendo? Já viveu algo que te fez questionar os sinais ao seu redor? Um sonho estranho, uma sensação de alerta, um versículo que não saía da mente? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Compartilhe com quem precisa ouvir. Escreva nos comentários o que sentiu e se inscreva no canal. Mas só se tiver coragem de enfrentar essas e outras verdades. Que Deus guie seus passos a partir de agora, porque o relógio não para e a promessa está mais perto do que imaginamos.